Fala galera, meu nome é Leandro, eu sou analista de marketing aqui na PHS Brasil e hoje nós vamos para a segunda parte da nossa série sobre metodologia Smart. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um pouquinho sobre a utilização na prática do Microsoft Planner para administrar as metas Smart criadas. Nesse segundo vídeo, nós vamos mostrar como planejar e organizar as metas Smarts utilizando um aplicativo do seu dia a dia para que você tenha controle sobre os seus funcionários e sobre como eles administram essas metas. Bom, então vamos para a minha tela. Na minha tela, vou mostrar para vocês um pouquinho de como utilizar o Microsoft Planner para fazer essas criações de metas Smart, tá? Aqui eu tenho o meu Planner, né, dentro do Microsoft Teams, dividido em três partes, tá? A gente tem aqui em análise, em andamento e concluído, tá? Para exemplificar para vocês, tá? Eu coloquei uma estratégia aqui, um objetivo, que ele ainda não iniciou. Então, ele está em análise, né? O meu supervisor primeiro faz uma análise e depois ele aprovando, a gente parte para o segundo passo e a gente coloca ele aqui em andamento. Por que que eu acho importante colocar em análise, em andamento e concluído? Porque assim você consegue ter uma maior administração do que está funcionando, do que está andando e do que ainda está parado, do que você precisa aprovar. Você sendo um gestor, é lógico que você vai precisar fazer a aprovação dessas metas, né? Após a criação aí dos seus funcionários, eles vão criar a meta a partir daquilo que vai ser ensinado para eles. Então, essa parte vai ficar em análise, tá? Quando a meta for criada, você aprovando, né? Você já pode jogar ali para andamento, em andamento, e aí o seu funcionário vai receber também aí uma notificação de automação de que a tarefa está em andamento, tá? E como que ele vai receber essa notificação? Se você abrir aqui o card no Microsoft Teams, né? No Planner do Microsoft Teams, você vai ter aqui Bucket, né? Que no caso é o cardzinho que ele tá, tem análise em andamento e concluído, tá? Você pode dar outros nomes também para esse cardzinho, mas eu prefiro colocar esses nomes. Aqui você tem um progresso e a partir do progresso, sim, ele vai receber essa notificação. Então a gente tem não iniciada em andamento e concluída, tá? Como essa é uma tarefa não iniciada, vamos deixar no não iniciada, mas caso você aprove e essa tarefa se inicie, o seu funcionário vai receber essa notificação quando você colocar que a tarefa está em andamento, tá? Mas eu vou deixar em não iniciada aqui. Você tem a prioridade da tarefa, tá? Então, aqui pela prioridade você consegue até administrar, às vezes o seu funcionário ali, o mesmo funcionário tem 3 ou 4 metas Smarts para cumprir dentro de um período e você consegue definir se é uma meta urgente, né? Se a conclusão dessa meta é urgente, se ela é importante, se ela é média ou se ela é baixa, tá? Aqui eu vou deixar como urgente para exemplificar. Aqui você consegue colocar também a data de início e conclusão, isso é muito importante, a temporalidade, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. A gente já falou no vídeo anterior, né, que a meta Smart ela precisa ter aí 5 princípios básicos e um desses princípios é a temporalidade. Então é sempre muito importante você definir o tempo que essa meta Smart vai correr, tá? O ideal geralmente é que ela seja de pelo menos um trimestre, mas em caso de teste, né, que você está iniciando isso com sua equipe, você pode colocar um tempo menor para ver como que é a adaptação da sua equipe e até mesmo para fazer testes para que nas próximas metas você tenha algo mais conclusivo para desenvolver, ok? Aqui eu coloquei em um mês, tá? Então, do dia 1º de junho, né, que foi ontem, até o dia 30 de junho, essa meta precisa ser iniciada e finalizada. E eu coloquei para não repetir. Aqui seria bom, tá? Se você tivesse uma meta recorrente. Então, vamos supor que você sempre tem o mesmo princípio de meta. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, que essa meta ela se repete mensalmente ou anualmente. Então, daqui um ano, quando bater um ano da finalização aqui desse card, ele vai abrir um novo card. Se você colocar mensal, quando bater um mês, ele vai abrir um novo card com a mesma meta, tá? Então, isso aqui é para caso você tenha uma recorrência aí na repetição de metas.
Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei nas anotações o objetivo principal, tá? Que eu quero atingir dentro da minha organização. Então, como a gente aqui trabalha no marketing, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês do marketing. A meta seria atingir um aumento de 30% no engajamento orgânico de postagens no Instagram dentro de um mês, para gerar maior fluxo na rede social e maior conhecimento sobre a marca. Então, eu quero aumentar o conhecimento da minha marca e eu quero gerar mais fluxo na minha rede social, tá? E dentro da minha realidade, eu entendo que 30% de aumento no engajamento seria algo ideal para isso acontecer, para isso fluir, tá? Aqui eu coloquei os 5 pontos de verificação, tá? Para ver se a meta está ok. Então, você como gestor vai... eu vou trazer aqui um pouquinho mais para baixo os comentários do que eu preciso dentro dessa minha meta e você vai marcar, né? Você vai ticar se você acha que está ok. Então, por exemplo, eu li lá a parte de baixo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu entendi que sim, a meta está sendo específica, então eu vou ticar aqui. Eu entendi que está sendo atingível, entendi que está sendo mensurável. Poxa, entendi que não está sendo realista. Eu acho que está fora da nossa realidade. Então, vou deixar isso daqui em aberto e vou avisar aí o meu funcionário, né? Vou avisar aí o meu companheiro de equipe de que essa meta não está dentro da nossa realidade para que ele possa fazer essa alteração, tá? Bom, aqui na parte de baixo, né? Eu acho que esse é o principal ponto de explicação desse vídeo, tá bom? Bom, aqui eu tenho os 5 principais pontos da metodologia SMART, tá? E o que basicamente vocês precisam entender. Quando eu falo desses 5 pontos, eu estou falando das ações que eu vou fazer para alcançar o objetivo, não especificamente do objetivo, tá? Então, o objetivo é aumentar o engajamento em 30%, tá? Mas qual que é a ação específica que eu preciso fazer para que eu consiga aumentar esse engajamento em 30%? Então, aqui como específico, né, como ação específica desse objetivo, eu coloquei aumentar em 10% o número de postagens no feed e no Reels do Instagram, para que haja entrega do conteúdo e aumente o fluxo de pessoas que vêm à página, tá? Então, basicamente, dentro dessa ação específica, eu entendi através dos estudos das minhas métricas anteriores, né? No próximo vídeo, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre como mensurar essas métricas, mas nesse vídeo eu entendi que aumentar 10% o número de postagens no Reels e no feed do meu Instagram vão auxiliar, né, nesse aumento de 30% do engajamento. Porque quanto mais post eu faço, né, mais o algoritmo do Instagram entrega esses posts para que essas pessoas possam ver. Então, aumentar em 10%, acredito que seja uma ação específica que vai me fazer atingir esse objetivo que eu quero. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, principalmente quando você está iniciando esse tipo de metrificação da metodologia SMART, tá? Então, nesse caso, né, de aumento de engajamento no Instagram, o que seria importante para que você pudesse mensurar isso, tá? Utilizar principalmente a plataforma Meta Business do Facebook, para que você consiga analisar as métricas das suas últimas postagens e aí sim você conseguir ter uma noção exatamente do que você está fazendo, né? Do que você está desenvolvendo, do trabalho que você está desenvolvendo. Porque sem números você não consegue entender, você não consegue saber para onde você está indo, né? Então, todo tipo de objetivo ele precisa ter um número. Ele não pode ser um objetivo qualitativo, porque o objetivo qualitativo não tem como medir. Ele precisa ser um objetivo quantitativo para que a metodologia SMART seja aplicada, tá? Então, durante esse período de um mês, né, já que você talvez não tenha os dados, você esteja começando aí a fazer esse tipo de metrificação, você vai analisar, né, as métricas dos seus posts, dos posts que você fez durante esse período. Poxa, eu aumentei 10%, né, que é a ação específica para chegar nesse objetivo, aumentei esses 10% durante esse mês, só que meu engajamento não aumentou. Então, no próximo mês, vamos aumentar um pouquinho mais? Vamos tentar chegar a 20%?
né, daquele valor inicial que você tinha de posts que você fazia, tanto nos stories quanto no feed. Se você aumentar e você ver que realmente está sendo efetivo, perfeito. Agora, se você ver que não está tendo efetividade, você precisa mudar talvez a métrica para um pouco mais, né, 20, 30, 40%, ou talvez mudar até mesmo a ação, né, mudar a ação para que você consiga ter esse engajamento que você deseja, tá bom? Para que essa métrica seja atingível, como eu disse anteriormente, você precisa ter noção do seu engajamento geral, tá? Então, se você não tiver referências de métricas anteriores para você traçar esse parâmetro, você não vai conseguir ter uma noção se você evoluiu, se realmente essa meta que você criou está sendo efetiva, tá? Então, você precisa talvez fazer esse teste nesse período de um mês, para que você possa, no segundo mês, sim, comparar e analisar, tá? E algo que é muito importante também, você precisa analisar os conteúdos que você posta. Então, vamos supor que você poste um conteúdo que ele seja mais interativo e por isso você tem engajamento, tá? Não que você precise excluir esse conteúdo, mas você já sabe que esse conteúdo ele aumenta o seu engajamento. Então, você precisa analisar como fazer mais esse tipo de conteúdo, né, para que você consiga ter um aumento cada vez maior e gradativo no engajamento da sua rede social, do seu Instagram, tá? Então, para que esse objetivo seja atingível, você precisa ter métricas de referência, tá? Talvez de meses anteriores, né, ou de momentos anteriores passados que você viveu, mas sempre ali, sugiro até que o prazo seja ali dentro de 90 dias, que é quando você consegue ter uma noção de realidade maior. Se você pegar um prazo de 180 dias para trás, por exemplo, é muito difícil você conseguir ter noção do engajamento, porque você talvez aumentou o número de seguidores, ou diminuiu o número de seguidores, ou seus seguidores assíduos, né, que acompanhavam o seu conteúdo, hoje já não acompanham mais com tanto afinco quanto antes. Então, é sempre importante você ter aí um prazo bem estipulado para que você consiga ter uma noção se essa métrica está dando certo, né? Se essa meta tá sendo atingida ou não. Bom, é bem importante que a sua meta seja realista e relevante, tá? O que é ser realista? Cara, eu não posso jogar um parâmetro que está fora da minha realidade. Eu tenho 900 seguidores, eu não posso exigir que no mês seguinte eu tenha 1.500 seguidores e que meu engajamento tenha subido 100%. É muito complicado de eu conseguir fazer isso. A não ser que um vídeo meu viralize, mas aí eu estou contando com a sorte. Se eu quiser contar com a realidade, ainda mais as postagens orgânicas que eu estou fazendo, se você fizer postagem de anúncio, publicação que você promova dentro do Instagram, né, dentro da rede social que você está utilizando, muito provavelmente você vai conseguir talvez até ter um retorno legal, né? Talvez você consiga aumentar aí os seus seguidores para 1.200, 1.300, 1.400. Bom, então você precisa ter essa noção de realidade da sua meta, tá? Você precisa também entender que sua meta tem que ser realista e relevante, tá? Então não adianta você criar uma meta que ela não tenha relevância. Então, por exemplo, por que eu quero aumentar o engajamento? Porque eu quero fazer com que a minha marca seja mais conhecida e automaticamente eu tenha retornos financeiros maiores, né? Porque quanto mais conhecida a marca, mais divulgada a marca, mais pessoas vêm atrás do meu serviço, buscam o meu serviço para que elas possam ter o que eu ofereço. Então, é sempre importante que você tenha essa noção de que sua meta ela tem que ser realista, mas ela também tem que ser relevante. Você não pode jogar uma meta que ela não tenha, não faça sentido, ou que ela faça sentido até, mas ela não tenha ali um pé no chão, né? Você não consiga atingir ali de fato a sua meta. Bom, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a temporalidade. Sua meta ela precisa estar dentro de um prazo, de um período estipulado, né? Como eu disse anteriormente, é sempre muito importante que a sua meta ela tenha um prazo de início e um prazo final. Por quê? Vamos supor que você criou toda essa ideia, todas as ações, só que você não estipulou um prazo de finalização da meta. Cara, eu vou atingir esses 30% de aumento de engajamento em quanto tempo? Em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano? Então você acaba abrindo margem
né, para que haja uma interpretação de que a meta precisa ser alcançada, mas sem um prazo estipulado. E isso te faz ficar perdido também, porque você não consegue ter noção se você está evoluindo, né? Por mais que você esteja evoluindo de pouquinho em pouquinho, talvez em 6 meses, 1 ano, 2 anos, você não consegue ter a margem, né, de evolução, você não consegue ter entendimento da margem de evolução que você está tendo. Então, é sempre muito importante a temporalidade, tá? Então, por isso eu coloquei aqui que o prazo de início e conclusão da métrica é de 1 mês, dessa métrica é de 1 mês. E para que hajam futuramente novas formas de mensuração da mesma e ela seja renovada ou alterada de acordo com a necessidade. Então, após esse período de 1 mês, eu vou avaliar essas métricas, tá? Vou avaliar se eu tive esse retorno que eu imaginei que eu teria, e se eu tive esse retorno, ok, vou manter, talvez vou até subir um pouquinho o nível dessa meta que eu vou criar para o próximo mês. Talvez vou colocar uma meta um pouquinho mais ousada. Agora, se eu percebi que eu não tive evolução, eu posso manter a meta ou posso ver, tentar entender se eu consigo encontrar realidade nessa meta, se essa meta é realista. Porque se você não atingiu a meta, talvez ela possa estar fora da sua realidade, né? Como é uma primeira meta que você está desenvolvendo ali, você não consegue ter muita noção. Então, você acaba indo mais por achismo. E aí sim, você acaba não conseguindo atingir a sua meta, tá bom? Bom, esse foi o nosso segundo vídeo sobre metodologia Smart. Nesse vídeo a gente falou um pouquinho aí sobre como utilizar o Microsoft Planner para que você consiga criar as metas da sua equipe, né, para que você consiga administrar as metas que os seus funcionários criam dentro da sua equipe, tá? Tudo isso você viu que você consegue fazer pelo próprio Microsoft Teams, utilizando o Planner, né, o Planner que a Microsoft disponibiliza, ok? E no terceiro vídeo, a gente vai trazer um pouquinho sobre a análise de métricas, tá? A gente vai trazer para você como fazer essa análise e o porquê ela é tão importante para que a sua meta dê certo. Porque sem a análise de métricas, você não consegue ter noção se a sua meta está evoluindo ou se você está simplesmente patinando no gelo, ok? Então, finalizamos o nosso segundo vídeo sobre metodologia Smart. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, curta, compartilhe o vídeo com os amigos e fique ligado porque nós teremos logo o nosso terceiro vídeo sobre metodologia Smart e sobre a utilização das métricas dentro das metas Smart, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.